O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 74. Arjuna luta com Trigartas. Vaisampayana disse: uma batalha ocorreu entre o ornado com diadema Arjuna e os filhos e netos dos Trigartas, cuja hostilidade os Pandavas tinham atraído sobre si, antes e todos os quais eram bem conhecidos como poderosos guerreiros em carros. Tendo sabido que aquele principal dos corcéis, o qual estava destinado ao sacrifício, tinha chegado ao seu reino, aqueles heróis, se envolvendo em armaduras, cercaram Arjuna. Montados em seus carros, puxados por cavalos excelentes e bem enfeitados, e com aljavas em suas costas, eles circundaram aquele cavalo, ó rei, e se esforçaram para capturá-lo. O ornado com diadema Arjuna, lançando crítica sobre aquele esforço deles, proibiu aqueles heróis, com palavras conciliadoras, ó o castigador de inimigos. Desconsiderando a mensagem de Arjuna, eles o atacaram com suas flechas. O ornado com diadema Arjuna resistiu àqueles guerreiros que estavam sob o domínio da ignorância e paixão. Jishnu se dirigiu a ele sorridente e disse: desistam, ó iníquos. A vida é um benefício que não deve ser jogado fora. No momento dele partir, ele tinha sido seriamente ordenado pelo rei Yudhishthira o Justo, para não matar aqueles kshatriyas cujos parentes tinham sido mortos antes no campo de Kurukshetra. Lembrando aquelas ordens do rei Yudhishthira o Justo, que era dotado de grande inteligência, Arjuna pediu aos Trigartas para desistirem. Mas eles desconsideraram a injunção de Arjuna. Então Arjuna derrotou Suryavarma, o rei dos Trigartas, em batalha, por atirar inúmeras flechas nele e riu em escárnio. Os guerreiros Trigarta, no entanto, enchendo os 10 pontos com o estrépito de seus carros e rodas de carro, avançaram em direção a Dhananjaya. Então o Suryavarma, mostrando sua grande leveza de mão, perfurou Dhananjaya com centenas de setas retas, ó monarca. Os outros grandes arqueiros que seguiam o rei, que estavam todos desejosos de realizar a destruição de Dhananjaya, atiraram chuvas de setas nele. Com inúmeras setas atiradas do seu próprio arco, o filho de Pandu, ó rei, cortou aquelas nuvens de setas. No que elas caíram. Dotado de grande energia, Ketuvarma, o irmão mais novo de Suryavarma, e possuidor de vigor juvenil, lutou, por causa de seu irmão, contra o filho de Pandu, possuidor de grande renome. Vendo Ketuvarma se aproximando em direção a ele para o combate, Vibhatsu, aquele matador de heróis hostis, o matou com muitas setas de pontas afiadas. Após a queda de Ketuvarma, o poderoso guerreiro em carro Dritavarma, avançando em seu carro em direção a Arjuna, despejou uma perfeita chuva de setas nele. Vendo aquela leveza de mão demonstrada pelo jovem Dritavarma, cudaqueza de energia poderosa e grande destreza, ficou muito satisfeito com ele. O filho de Indra não podia ver, quando o jovem guerreiro pegava suas setas e quando ele as colocava na corda de seu arco mirando nele. Ele somente viu chuvas de setas no ar. Por um breve espaço de tempo, Arjuna alegrou seu inimigo e mentalmente admirou seu heroísmo e habilidade. O herói Kuru, enquanto sorria, lutou com aquele jovem que parecia com uma cobra zangada. O poderosamente armado Dhananjaya, contente como ele estava ao contemplar a bravura de Dritavarma, não tirou sua vida. Enquanto, no entanto, Partha de energia incomensurável lutava brandamente com ele sem desejar tirar sua vida, Dritavarma disparou uma seta ardente nele. Profundamente perfurado na mão por aquela seta, Vijaya ficou entorpecido e aquele seu arco Gandiva caiu na terra de seu aperto relaxado. A forma daquele arco, ó rei, quando ele caiu da mão de Arjuna, parecia, ó Bharata, com aquela do arco de Indra que é visto no firmamento depois de uma chuva.
quando aquele arco grandioso e celeste caiu, ó monarca, Dritavarman riu ruidosamente em batalha. Nisso, Jishnu, excitado pela raiva, limpou o sangue de sua mão e mais uma vez erguendo seu arco, despejou uma perfeita chuva de setas nele. Então um barulho alto e confuso se ergueu, enchendo o firmamento e tocando os próprios céus, por assim dizer, de diversas criaturas que aplaudiram aquele feito de Dhananjaya. Vendo Jishnu inflamado pela fúria e parecendo com o próprio Yama quando ele aparece no fim do Yuga, os guerreiros Trigarta o cercaram rapidamente, vindo com pressa de seus postos e desejosos de resgatar Dritavarman. Vendo-se cercado por seus inimigos, Arjuna ficou mais furioso do que antes. Ele então liquidou 18 de seus guerreiros principais com muitas flechas de ferro firme que pareciam com as setas do próprio Indra grandioso. Os guerreiros Trigarta então começaram a fugir. Vendo eles se retirarem, Dhananjaya, com grande velocidade, disparou muitas flechas neles, que pareciam cobras coléricas de veneno virulento, e riu alto. Os poderosos guerreiros em carro dos Trigartas, com corações deprimidos, fugiram em todas as direções, extremamente afligidos por Dhananjaya com suas setas. Eles então se dirigiram àquele tigre entre homens, aquele matador da hoste Sansapitaka no campo de Kurukshetra, dizendo: nós somos teus escravos. Nós nos rendemos a ti. Ordene-nos, ó Uparta. Veja, nós esperamos aqui como os mais dóceis dos teus criados. Ó encantador dos Kurus, nós executaremos todas as tuas ordens. Ouvindo essas palavras expressivas de sua submissão, Dhananjaya disse para eles: ó reis, salvem suas vidas, e aceitem meu domínio. Será lembrado que a hoste Sansapitaka que lutou com Arjuna por vários dias no campo de Kurukshetra consistia de guerreiros Trigarta liderados por seu rei Susarma. Sansapitaka significa jurado. Aqueles soldados que tinham feito o juramento que eles iriam ou conquistar ou morrer eram chamados por aquele nome. Capítulo 75. Arjuna enfrenta filho de Bhagadatta. Vaisampayana disse: aquele principal dos corcéis então procedeu para o reino de Pragjyotisha e começou a vagar lá. Nisso, o filho de Bhagadatta, que era extremamente heróico em batalha, saiu para enfrentar Arjuna. O rei Vajradatta, o chefe dos Bharatas, descobrindo o corcel sacrificial chegado dentro de seu reino, lutou para detê-lo. O filho nobre de Bhagadatta, saindo de sua cidade, afligiu o corcel que estava vindo e capturando-o, marchou de volta para sua própria cidade. Observando isso, o poderosamente armado chefe da linhagem Kuru esticou seu Gandiva rapidamente, e avançou de repente em direção ao seu inimigo. Entorpecido pelas flechas atiradas do Gandiva, o filho heróico de Bhagadatta, deixando o corcel livre, fugiu de Parta. Entrando novamente em sua capital, aquele principal dos reis, irresistível em batalha, se envolveu em armadura, e montando no seu príncipe dos elefantes, saiu. Aquele poderoso guerreiro em carro tinha um guarda-sol branco segurado sobre sua cabeça, e era abanado com um rabo de iaque branco como leite. Impelido por infantilidade e tolice, ele desafiou Parta, o poderoso guerreiro em carro dos Pandavas, afamado por feitos terríveis em batalha, para um combate com ele. O príncipe enfurecido então incitou em direção a Arjuna aquele seu elefante, que parecia com uma verdadeira montanha, e de cujas têmporas e boca saíam jorros de suco indicativos de excitamento. De fato, aquele elefante derramava suas secreções, como uma massa imensa de nuvens derramando chuva. Capaz de resistir a feitos hostis da sua própria espécie, ele tinha sido equipado de acordo com as ordenanças dos tratados sobre elefantes de guerra. Irresistível em batalha, ele tinha ficado tão enfurecido quanto a estar além do controle. Incitado adiante pelo príncipe com o laço de ferro, aquele elefante poderoso então parecia, enquanto ele avançava, como se ele abrisse caminho através do firmamento, como uma colina voadora.
Vendo avançar em direção a ele, o rei, Dhananjaya, cheio de raiva e permanecendo no solo, o Bharata, enfrentou o príncipe sobre as costas dele. Cheio de ira, Vajradhata lançou rapidamente em Arjuna várias flechas de cabeça larga, dotadas da energia do fogo e parecendo conforme elas percorriam o ar com uma nuvem de gafanhotos se movendo depressa. Arjuna, no entanto, com flechas lançadas do Gandiva, cortou aquelas flechas, algumas em 2 e algumas em 3 pedaços. Ele as cortou no próprio firmamento com aquelas suas flechas percorrendo o céu. O filho de Bhagadatta, vendo suas flechas de cabeça larga assim cortadas, rapidamente atirou em Arjuna várias outras setas em uma linha contínua. Cheio de raiva nisso, Arjuna, mais rapidamente do que antes, disparou no filho de Bhagadatta várias flechas de trajetória reta equipadas com asas douradas. Vajradhata de energia imensa, atingido com grande força e perfurado por aquelas setas naquele combate violento, caiu no chão. A consciência, no entanto, não o abandonou. Montando em seu príncipe dos elefantes novamente no meio daquela batalha, o filho de Bhagadatta, desejoso de vitória, muito calmamente lançou várias flechas em Arjuna. Cheio de ira, Jishnu então atirou no príncipe várias setas parecidas com chamas de fogo ardentes e que pareciam ser muitas cobras de veneno virulento. Perfurado por elas, o elefante poderoso, emitindo uma grande quantidade de sangue, parecia com uma montanha de muitas fontes derramando córregos de água colorida com giz vermelho. Capítulo 76. Luta por 3 dias, Subjuga não mata filho de Bhagadatta. Vaisampayana disse. Assim foi travada aquela batalha, o chefe dos Bharatas, por 3 dias entre Arjuna e aquele príncipe, como o combate entre aquele de 100 sacrifícios e Vritra. No 4º dia, Vajradhata, de grande poder, riu ruidosamente, se dirigindo a Arjuna, disse estas palavras. Espere, espere, ó Arjuna. Tu não irás escapar de mim com vida. Matando-te eu irei cumprir adequadamente o rito de água do meu pai. Meu pai idoso, Bhagadatta, que foi o amigo do teu pai, foi morto por ti por causa de seu peso de idade. No entanto, lute comigo que sou somente um garoto. Bhagadatta era o amigo de Indra, o pai de Arjuna. Tendo dito essas palavras, alto da linhagem de Kuru, o rei Vajradhata, cheio de raiva, incitou seu elefante em direção ao filho de Pandu. Incitado adiante por Vajradhata de grande inteligência, aquele príncipe dos elefantes, como se desejoso de atravessar o firmamento, avançou em direção a Dhananjaya. Aquele príncipe dos elefantes encharcou Arjuna com uma chuva de suco emitido da extremidade de sua tromba, como uma massa de nuvens azuis encharcando uma colina com seu aguaceiro. De fato, instigado pelo rei, o elefante, rugindo repetidamente como uma nuvem, avançou em direção à Falguna, com aquele barulho profundo emitido de sua boca. Na verdade, incitado por Vajradhata, aquele príncipe dos elefantes se moveu rapidamente na direção do poderoso guerreiro em carro dos Kurus, com o passo de alguém que parecia dançar em excitamento. Vendo aquele animal de Vajradhata avançando em direção a ele, aquele matador de inimigos, isto é, o poderoso Dhananjaya, confiando no Gandiva, manteve seu terreno sem tremer de medo. Lembrando que Vajradhata estava demonstrando ser um obstáculo para a realização de sua tarefa, e se lembrando da velha inimizade da casa de Pragjyotisha em direção aos Pandavas, o filho de Pandu ficou muito inflamado com cólera contra o rei. Cheio de raiva, Dhananjaya impediu o progresso daquele animal como uma chuva de setas, como a margem resistindo a um movimento das ondas do mar. Aquele príncipe dos elefantes possuidor de beleza de forma, assim impedido por Arjuna, parou em seu rumo, com corpo perfurado por muitas flechas, como um porco-espinho com seus espinhos eretos. Vendo seu elefante impedido em seu rumo, o filho nobre de Bhagadatta, privado de razão pela raiva, disparou muitas setas afiadas em Arjuna. Arjuna, de braços poderosos, desviou todas aquelas setas com muitas setas matadoras de inimigos dele.
A façanha parecia ser extremamente admirável. Uma vez mais o rei dos Pragjotishas, inflamado pela ira, incitou violentamente seu elefante, que parecia com uma montanha, na direção de Arjuna. Vendo a besta avançando mais uma vez em direção a ele, Arjuna atirou nele com grande força uma flecha que parecia com uma verdadeira chama de fogo. Atingido profundamente nos próprios órgãos vitais, ó rei, pelo filho de Pandu, a besta de repente caiu no chão como um topo de montanha desprendido por um raio. Golpeado pela flecha de Dhananjaya, o elefante, quando ele jazia sobre a terra, parecia com um enorme rochedo montanhoso jazendo no chão, soltado pelo raio de Indra. Quando o elefante de Vajradhata estava prostrado no chão, o filho de Pandu, se dirigindo ao rei que tinha caído com seu animal, disse: "Não tema." De fato, Yudhishthira de energia imensa me disse enquanto me incumbia nesta tarefa estas palavras: "Tu não deves, ó Dhananjaya, matar aqueles reis que possam te enfrentar em batalha. Ó tigre entre homens, tu deves considerar tua tarefa como realizada se tu somente inabilitares aqueles reis hostis. Tu não deves também, ó Dhananjaya, matar os guerreiros daqueles reis que possam se adiantar para lutar contigo, com todos os seus parentes e amigos. Eles devem ser requisitados para virem ao sacrifício de cavalo de Yudhishthira. Tendo ouvido essas ordens do meu irmão, eu não te matarei, ó rei. Levante, que nenhum medo seja teu. Volte para tua cidade são e salvo, ó Senhor da terra. Quando o dia da lua cheia no mês de Chaitra chegar, tu deves, ó grande rei, te dirigir para o sacrifício do rei Yudhishthira o justo, pois ele ocorrerá naquele dia." Assim endereçado por Arjuna, o filho real de Bhagavata, derrotado pelo filho de Pandu, disse: "Assim seja." Capítulo 77. Arjuna com problemas, mas derrota Saindavas. Vaisampayana disse: Então ocorreu uma grande batalha entre o ornado com diadema Arjuna e as centenas de Saindavas que ainda viviam depois do massacre de seu clã no campo de Kurukshetra. Sabendo que aquele de corcéis brancos tinha entrado em seus territórios, aqueles kshatriyas saíram contra ele, incapazes de tolerarem aquele principal da linhagem de Pandu. Aqueles guerreiros que eram tão terríveis quanto o veneno virulento, descobrindo o cavalo dentro de seu domínio, o agarraram sem serem tomados por nenhum medo de Partha, que era o irmão mais novo de Bhimazena. Avançando contra Vibatsu, que acompanhava a pé, armado com seu arco, o corcel sacrificial, eles o atacaram de um ponto próximo. Derrotados em batalha antes, aqueles kshatriyas de energia poderosa, impelidos pelo desejo de vitória, cercaram aquele principal dos homens. Proclamando seus nomes e famílias e suas diversas façanhas, eles lançaram suas setas em Partha. Despejando chuvas de setas de tal energia feroz que eram capazes de impedir o progresso de elefantes hostis, aqueles heróis cercaram o filho de Kunti, desejosos de derrotá-lo em batalha. Eles mesmos sentados em carros, eles lutaram com Arjuna de feitos violentos que estava a pé. De todos os lados eles começaram a atacar aquele herói, aquele matador dos Nivatakavachas, aquele destruidor dos Samazapitakas, aquele matador do rei dos Sindhus. Circundando-o por todos os lados como dentro de uma gaiola por meio de 1000 carros e 10.000 cavalos, aqueles bravos guerreiros expressaram sua exaltação. Lembrando-se da morte por Dhananjaya de Jayadratha em batalha, alto da linhagem de Kuru, eles despejaram chuvas pesadas de setas naquele herói como uma massa de nuvens, derramando um aguaceiro pesado. Oprimido por aquela chuva de flechas, Arjuna parecia com o sol coberto por uma nuvem. Aquele filho principal de Pandu, no meio daquela nuvem de flechas, parecia com uma ave no meio de uma gaiola de ferro, ó Bharata. Vendo o filho de Kunti assim afligido pelas flechas, gritos de Oya foram proferidos pelos 3 mundos e o próprio sol ficou desprovido de seu esplendor. Então, ó rei, um vento terrível começou a soprar, e Rahu consumiu ambos o sol e a lua ao mesmo tempo.
Muitos meteoros atingiram o disco solar, e então se lançaram em direções diferentes. O príncipe das montanhas, isto é, Kailasa, começou a tremer. Os 7 rishis celestes, como também os outros rishis do céu, tomados pelo medo, e afligidos pela dor e tristeza, deram suspiros ansiosos. Atravessando o firmamento, aqueles meteoros caíram no disco lunar também. Todos os pontos do horizonte ficaram cheios de fumaça e assumiram um aspecto estranho. Nuvens avermelhadas, com lampejos de relâmpago tremulando em seu meio e o arco de Indra medindo-as de lado a lado, cobriram de repente o firmamento e derramaram carne e sangue sobre a terra. Tal era o aspecto qual toda a natureza assumiu quando aquele herói estava sendo oprimido por chuvas de flechas. De fato, quando Falguna, aquele principal entre os Bharatas, estava assim afligido, aquelas maravilhas foram vistas. Oprimido por aquela nuvem densa de setas, Arjuna ficou entorpecido. Seu arco, Gandiva, caiu de seu aperto relaxado e sua proteção de couro também escorregou para baixo. Quando Dhananjaya ficou entorpecido, os guerreiros Sendava novamente dispararam naquele guerreiro inconsciente, sem perda de tempo, outras flechas incontáveis. Compreendendo que o filho de Prita estava privado de consciência, as divindades, com corações tomados pelo medo, começaram a procurar seu bem-estar por proferirem diversas bênçãos. Então os rishis celestes, os 7 rishis, e os rishis regenerados se dedicaram a recitações silenciosas pelo desejo de dar a vitória para o filho de Prita de grande inteligência. Quando finalmente a energia de Partha resplandeceu por causa daquelas ações dos habitantes do céu, aquele herói, que estava familiarizado com armas celestes de grande eficácia, permaneceu imóvel como uma colina. O alegrador dos Kurus então puxou seu arco celeste. E conforme ele esticava repetidamente a corda do arco, o som que se seguia parecia com o som alto de alguma máquina poderosa. Como por andar derramando chuva, o pujante Arjuna então, com aquele seu arco, derramou chuvas incessantes de flechas sobre seus inimigos. Perfurados por aquelas flechas, os guerreiros Sendava com seus chefes se tornaram invisíveis como árvores quando cobertas por gafanhotos. Eles estavam aterrorizados pelo próprio som do Gandiva, e afligidos pelo medo eles fugiram. Em angústia de coração eles derramaram lágrimas e proferiram lamentos altos. O guerreiro poderoso se movia entre aquela hoste de inimigos com a rapidez de uma roda de fogo, todo o tempo perfurando aqueles guerreiros com suas setas. Como o grande Indra, o manejador do raio, aquele matador de inimigos, isto é, Arjuna, atirava de seu arco em todas as direções aquela chuva de flechas a qual parecia com uma visão produzida por mágica em vez de alguma ação humana. O herói Kaurava, perfurando a hoste hostil com chuvas de setas, parecia resplandecente como o sol outonal quando ele dispersa as nuvens com seus raios poderosos.